Vou falar agora do habeas corpus, remédio histórico que preserva a liberdade de ir e vir. Quem desejar o mapa é só clicar abaixo, viu, pessoal? Sigam as instruções. Sem mais delongas, vamos em frente. O HC se presta a combater a ilegalidade ou abuso de poder que ameaça ou viola a liberdade de ir e vir. Ou seja, o bem jurídico tutelado é a liberdade, o direito à locomoção. Exemplos de cabimento de HC, então, eu tenho aqui a ordem de autoridade incompetente, a ausência de justa causa, prisão com tempo vencido, prisão sem ordem escrita de autoridade competente, prisão em flagrante sem apresentação da nota de culpa, prisão preventiva sem suporte legal, cárcere privado, coação determinada por autoridade incompetente, negativa de fiança em crime afiançável, cessação do motivo determinante da coação, nulidade absoluta do processo, falta de comunicação da prisão em flagrante do juiz competente para relaxá-la. Também, contrato de CPI que intima testemunha, então aquele intimado fica coagido e entendendo que poderia, em seu depoimento, produzir provas contra si mesmo. Então, ele pede o HC preventivo. Também preventivo para impedir quebra de sigilos em processos penais. É cabível. O HC não possui uma formalidade rígida expressa, então eu dou até um exemplo aqui de um preso que fez até no lençol, aqui a etiqueta do lençol, uma fronha, e pediu o HC, então não existe uma formalidade rígida e não precisa de advogado, obviamente, justamente para facilitar a garantia desse direito de primeira geração, qual seja a liberdade, o bem dos mais relevantes, coladinha ali com a dignidade da pessoa humana, cláusula pétrea constitucional, tem natureza de cláusula pétrea constitucional, não pode ser revogado esse dispositivo em nenhuma hipótese. Ação gratuita, justamente para facilitar, não tem custo, não precisa de advogado. Consiste em uma garantia individual, não pode ser suprimido, como dito, é um direito individual de primeira geração, inviolável, no sentido da previsão constitucional. Salientando que, quando da ocorrência de estado de sítio e de defesa, a abrangência do HC fica mitigada, especialmente por prisões decretadas por autoridades administrativas, que podem ser realizadas quando em vigência desses estados, qual seja de sítio ou também estado de defesa. Tipos de habeas corpus. Tem o liberatório, ou seja, já consumada a coação, a pessoa está presa, já está cerceada na sua liberdade de locomoção, então é para reverter essa situação. Então, preventivo, quando já existe uma ameaça dessa pessoa, por exemplo, ser privada em sua liberdade, seja por uma prisão, seja por outra causa, então o interessado já ingressa com o pedido de HC. Não cabe HC quando já extinta a pena privativa de liberdade, por perda de patente ou de função pública, para contestar sequência de procedimento administrativo, para revisar teor de jurisprudência ou súmulas. Aí são outras formas judicantes, não o HC. A legitimidade ativa, ou seja, quem será o beneficiado, quem pode propor, pessoa física em benefício próprio ou de terceiro, então alguém pode propor para outro. Até na época que o presidente Lula estava preso, várias pessoas pediram pela liberdade dele, através de HC. Pessoa jurídica em nome de pessoa física, ou seja, uma empresa pode pedir em nome de uma pessoa física, não em nome próprio, porque não existe a possibilidade jurídica. Ministério, nome próprio, nome da empresa. Ministério Público pode pedir sempre a favor do paciente,
sempre que autorizado pelo mesmo. Então, não para o próprio MP, sim para alguém que autoriza, inclusive, o ingresso do HC. O juiz não pode ingressar com HC para si próprio, a não ser que seja, melhor dizendo, para si próprio. Em outra hipótese, não pode ingressar com HC. A legitimidade passiva, para quem é dirigido o HC? Contra a autoridade pública que praticou a coação, como exemplo, o delegado, no caso de não arbitrar fiança até 4 anos, né, que é o limite do delegado, para aquele que tem direito à fiança, o promotor, o juiz, caso de prisão, decretação de prisão ilegal, o próprio tribunal. Contra particular também pode. Eu salientei, o HC ele pode ser concedido quando a violação de liberdade ela ocorrer advinda de particular. Inclusive, para tanto, essa violação tem que caracterizar crime. Também cabe HC contra internação em instituições psiquiátricas. Então, nessas hipóteses, sempre cabe o preventivo e o liberatório. O órgão julgador não fica vinculado ao pedido. Então, vamos supor que um preso peça o HC e cita um fato, mas não interpreta esse fato, ou o juiz sabe de outro fato, e então ele pode, mesmo que diverso do pedido, na hipótese do preso, poderá conceder o HC. Inclusive, o HC é cabível de ofício, ou seja, sem ser provocado, o juiz pode conceder, juiz ou ministro, né, no caso de tribunais, ou desembargadores, sem pedido do interessado, conforme a competência de cada nível da justiça, que nós vamos ver aí embaixo, um pouquinho à frente, essa competência, onde ingressar o HC. Fique ligado. Se o HC não for concedido por motivos pessoais do impetrante, seus efeitos deverão ser estendidos aos corréus. Vamos supor que um caso abrange sobre a mesma causa, a mesma situação, várias pessoas, então seus efeitos deverão, por uma questão até de lógica, né, estender aos corréus. Então está aí a previsão desse dispositivo. Seus termos vêm ao artigo 580 do CPP. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Cabe liminar também sede de HC quando você tiver um perigo da mora, ou seja, da demora. Ou seja, se demorar, a pessoa pode ser presa injustamente, então já entra preventivamente. Também a evidência do direito, entre outras hipóteses que nós vamos ver aí na frente. Não há compatibilidade entre o rito do habeas corpus e os tipos de intervenção de terceiros, ou seja, então, justamente, apenas quando o querelante, ou seja, o autor da queixa, ele não tenha ingressado originariamente com o HC, na hipótese que alguém entrou para ele, ele pode entrar como terceiro, mas, na verdade, ele é um terceiro especialíssimo, porque está sendo discutida a liberdade dele, não é verdade? Nem amicus curiae, não é possível intervir em sede de HC. Ninguém, apenas o próprio paciente, se ele não tiver ingressado com o HC. Então, é um direito justamente difuso, que não individualiza o possuidor, no caso do direito difuso. É o de terceira geração, direito social de segunda e individual de primeira. Então, na verdade, o HC é de primeira. Então, tipos de paciente. Se o paciente ele é difuso, quando, nesse caso, né, o HC pode ser difuso quando ele abrange várias pessoas. Né? O paciente incapaz. Se o paciente for incapaz, ele é nomeado curador, que poderá ser, inclusive, o próprio impetrante do HC a favor, justamente, do incapaz. Vários pacientes. As condições para a concessão da medida deverão ser extinguidas por todos. Um paciente, inclusive, pode impetrar pelos demais. Paciente em local desconhecido, não é necessário que se saiba onde se encontra o paciente que sofre constrangimento ilegal.
bastando que se indique qual é a autoridade coatora. Então, no caso, entra com HC independente de onde estiver. Competência. Em regra, competirá conhecer o pedido de HC a autoridade judiciária imediatamente superior à que pratica. Porque se aquela autoridade já praticou, então vai ser, em tese, insolúvel para a mesma, né, o HC. Provavelmente ela iria manter a ordem. Por isso que o direito tem uma lógica. Então está aqui. Se for um juiz, manda para o desembargador o HC, para ser apreciado pelo desembargador. Compete aos juízes de direitos estaduais sempre que a coação for exercida por particulares ou pelas autoridades policiais estaduais. Então, autoridades policiais estaduais vai para o juiz estadual. Para os tribunais de justiça, ou seja, de segundo grau, sempre que a autoridade for secretário de Estado. Secretário de Estado, Tribunal do Estado, Tribunal de Justiça. Juiz federal. Compete ao juiz federal quando o crime atribuído ao paciente tiver sido praticado pela Polícia Federal. Caso seja o próprio juiz federal a autoridade coatora, competirá ao Tribunal Regional Federal que estiver subordinado, ou seja, sempre um plano acima, uma escala hierárquica acima. STJ vai para o STJ, HC, originalmente, né, como, não em nível recursal, já vai em postulação originária. A postulação do governador, um órgão do TJ ou TRF, ou seja, quando é o governador, não é julgado no próprio Tribunal do Estado, vai para o STJ. Mesma coisa, órgão do TJ ou TRF, vai para o STJ. Menos os tribunais de contas dos estados e municípios, também vai para o STJ. Menos os tribunais regionais, em regra, também os eleitorais, Regional do Trabalho, como dito, menos tribunais de segundo grau em regra, menos no Ministério Público da União, que oficie perante os tribunais, ministros de Estado, que a sua controvérsia é grande, então ministros de Estado, eles entram para ingressar seus HC junto ao STJ, não é Supremo. No Supremo, presidente da República, o vice, membros do Congresso Nacional, quais sejam deputados e senadores, procurador-geral da República, membros do Tribunal de Contas da União, não de estados e municípios, chefes de missão diplomática brasileiras. Não cabe HC contrato monocrático de ministro supremo. Essa foi a jurisprudência. O próprio plenário do STF virtual manteve, agora em 2020, 2021, não há possibilidade recursal. Então, é uma questão bem controversa, mas que agora o entendimento é esse, fazendo uma interpretação analógica à súmula 606 do Supremo. Na execução da sentença, cabe ao HC, já na execução penal, né, provada a ilegalidade do constrangimento concedida à ordem experienciar a de soltura. Então, teve o HC, vai ser noticiado o juiz da execução penal e ele vai expedir o alvará. Lavrado pelo escrivão da vara e assinado pelo juiz, a fim de que o paciente seja posto em liberdade. O Instituto do Habeas Corpus tem sua origem remota no direito romano, então vem lá de trás, né, da antiguidade, pelo qual todo cidadão podia reclamar a exibição do homem livre detido ilegalmente. A origem mais apontada, formal, foi a Magna Carta, que por opressão dos barões foi otorgada pelo rei João Sem Terra em 19 de junho de 1215, na Inglaterra. A primeira Constituição a prever o estudo de habeas corpus no Brasil, expressamente, é a Constituição Republicana de 1891, apesar de já ter alguns dispositivos jurídicos predecessores, mas constitucionalmente foi em 1891 que o HC entrou no ordenamento constitucional brasileiro. No Império do Brasileiro, ele tinha pinceladas, né, já pregressas na mesma natureza jurídica, porque poderia se recorrer à corte de suplicação, que aí era a faculdade do imperador, não é, chefe do poder moderador, poder conceder, mudar uma decisão judicial. O HC tem prioridade sobre qualquer outra ação, inclusive as ações constitucionais, e regulamentado por esses artigos aí do CPP. Então, sendo assim, finalizamos a apresentação, esperando ter contribuído com todos. Um grande abraço e bons estudos, bom entendimento.